Entrei, sem fazer barulho, na minha própria casa, e o que vi me deixou completamente paralisado. Minha nora estava sentada na mesa da sala de jantar, comendo tranquilamente um prato de frango com quiabo que minha esposa havia preparado desde cedo, enquanto Marta, minha companheira de 42 anos, lavava a louça com as mãos tremendo, não de nervosismo, de frio, porque alguém tinha desligado o aquecedor em pleno julho em Campinas. De repente, como se fosse a dona da casa, minha nora lhe arrancou o prato das mãos e gritou com uma voz que eu nunca tinha ouvido: "Larga essa louça suja e me traga mais comida agora." Minha esposa abaixou a cabeça, sem dizer nada, e caminhou em direção ao fogão como se fosse uma empregada na sua própria cozinha. Eu fiquei ali atrás da porta da sala, sentindo o sangue me subir à cabeça. Nesse momento, sem que nenhuma das duas me visse, peguei meu celular e disquei o número do meu filho Rodrigo. Não disse nada, só esperei. 5 minutos depois, tudo naquela casa mudou para sempre. Mas antes de contar a vocês como foi que desmascarei essa mulher e descobri o pesadelo que estava vivendo sob o meu próprio teto, quero pedir uma coisa. Deixem um comentário aqui embaixo e me digam de onde estão me escutando. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre ou talvez do outro lado da fronteira. Eu gostaria de saber que essa história chega a muitas pessoas, porque o que vou contar não aconteceu só comigo, pode acontecer com qualquer um, principalmente com quem já tem uma certa idade e confia demais na família. Eu me chamo Fernando Menezes de Paula, tenho 63 anos. Nasci e cresci em Campinas, interior de São Paulo, embora tenha morado muitos anos na capital por questões de trabalho. Sou engenheiro civil por profissão, embora já esteja aposentado há 5 anos. Durante mais de 30 anos, trabalhei em obras importantes, pontes, rodovias, edifícios corporativos. Ganhei bem, muito bem. Não vou me gabar. Mas serei honesto, tenho patrimônio, 3 casas, uma aqui em Campinas, onde vivo com Marta, outra no Guarujá, que alugamos, e uma menor em São José dos Campos, que era dos meus pais. Tenho investimentos em bancos, algumas ações, 2 terrenos em zona de crescimento e um fundo de aposentadoria bastante sólido. Não sou milionário, mas também não preciso me preocupar com dinheiro. Trabalhei duro a vida toda para dar aos meus filhos o que eu nunca tive. Marta e eu nos casamos jovens. Ela tinha 20 anos, eu 21. Tivemos 2 filhos, Rodrigo, que agora tem 38, e Fernanda, de 35. Rodrigo estudou administração de empresas e há 10 anos administra uma empresa de logística que vai muito bem. Fernanda é designer gráfica, mora em São José dos Campos, com o marido e os 2 filhos. Sempre fomos uma família unida, ou era o que eu pensava. Rodrigo se casou há 6 anos com uma mulher chamada Daniela. Quando ele me apresentou, não me causou má impressão. Ela era educada, bonita, falava bem. Vinha de uma família de classe média de Ribeirão Preto. Trabalhava em recursos humanos de uma empresa multinacional. Tudo parecia estar bem. Marta estava feliz por ter uma nora. Eu também. Ajudamos com a entrada do apartamento deles. Demos móveis de presente. Convidávamos para almoçar todos os domingos. Éramos, como se diz, uma família normal. Mas há 1 ano, algo começou a mudar. Tudo começou quando Rodrigo perdeu um contrato grande na empresa dele. Não faliu, mas teve que cortar pessoal e apertar os gastos. Daniela, por sua vez, pediu demissão do emprego. Disse que estava cansada, que queria empreender, que precisava de um respiro. Rodrigo me contou com certa preocupação, mas eu disse para ele não se afobar, que dinheiro ia e vinha, que o importante era a saúde e a família. Até emprestei uma quantia considerável para que cobrissem alguns meses enquanto se estabilizavam. Foi um empréstimo, não um presente. Isso ficou claro. Assinamos uma promissória. Tudo legal. Desde esse momento, Daniela começou a frequentar mais a nossa casa. No começo parecia normal. Vinha almoçar, conversar com Marta. Às vezes ficava para ver TV, mas depois começou a vir sozinha, sem Rodrigo.
Dizia que ele estava ocupado, que tinha reuniões, que estava viajando. E Marta, que sempre foi muito nobre, a recebia de braços abertos, preparava comida, a escutava, a aconselhava. Eu, naquela época, ainda saía muito. Ia ao clube jogar truco com meus amigos, visitava as propriedades, fazia trâmites. Não ficava o tempo todo em casa, mas há uns 4 meses comecei a notar coisas estranhas. Um dia cheguei cedo de um encontro com o contador e encontrei Daniela sentada no escritório da casa. Meu escritório, onde tenho minha mesa, meus documentos, meus arquivos pessoais. Ela estava na frente do computador. Quando me viu, fechou a tela rápido e me disse que Marta tinha pedido para ela procurar uma receita na internet. Achei estranho porque o computador do escritório é meu e na sala tem um laptop que usamos para essas coisas, mas não dei importância. Ainda não. Outra vez, umas 2 semanas depois, Marta me comentou que Daniela tinha perguntado se tínhamos testamento. Assim, do nada, durante o almoço, disse que era importante ter tudo em ordem, que ela e Rodrigo já tinham feito o deles, que era um ato de responsabilidade. Marta me contou como algo curioso, sem dar muito peso, mas eu achei estranho. Por que uma mulher de 32 anos está tão interessada no testamento dos sogros? Depois vieram as perguntas sobre as propriedades. Se a casa do Guarujá estava no nome dos dois, se os terrenos tinham escrituras, se havíamos pensado em vender algo porque o mercado estava bom agora. Eu respondia com amabilidade, mas cada vez me sentia mais incomodado. Não era normal, não para alguém que supostamente só vinha fazer companhia para a sogra. Então aconteceu algo que me acendeu o alerta de verdade. Um dia, viajei para São José dos Campos para visitar a Fernanda. Dormi lá. Voltei no dia seguinte à tarde. Quando cheguei em casa, a encontrei em silêncio. Marta estava sentada na sala, calada, com os olhos vermelhos. Perguntei o que estava acontecendo. Ela disse que nada, que estava cansada. Mas eu conheço a minha esposa. 42 anos de casamento não passam em vão. Insisti. E então, com muita vergonha, ela me contou que Daniela a tinha repreendido. Repreendido? Eu disse. Como assim, repreendido? Sim, Fernando. Ela me disse que eu não devia sair dando presentes sem consultar eles, que somos mais velhos e que não sabemos nos administrar. Presente? O que você deu de presente? Nada. Dei R$ 200 para o seu Zé, o jardineiro, porque ele me pediu um empréstimo para um remédio e ela ficou sabendo porque estava aqui quando ele veio. Fiquei gelado. Daniela tinha repreendido Marta na própria casa dela por ajudar um funcionário de toda a vida. Senti uma raiva imensa, mas me contive. Eu disse a Marta que aquilo não ia acontecer de novo, que eu falaria com Rodrigo. Mas não falei. Ainda não, porque algo dentro de mim me disse para esperar, para observar, para não agir por impulso. E assim comecei a passar mais tempo em casa. As visitas de Daniela se tornaram mais frequentes e mais longas. Chegava de manhã e ia embora à noite. Às vezes, nem ia embora. Dormia no quarto de hóspedes. Dizia que Rodrigo estava viajando. Eu verificava com ele por mensagem e ele estava mesmo fora. Mas achava estranho que ela preferisse ficar com a gente em vez de estar na casa dela. Comecei a observar o comportamento dela com Marta. E não gostei nada do que vi. Daniela pedia coisas para ela o tempo todo, para preparar café, para passar uma blusa, para esquentar a comida, para trazer isso, para levar aquilo. E Marta, que sempre foi prestativa, fazia sem reclamar. Mas eu via o rosto dela, via o cansaço, via o desconforto e um dia a vi tremer. Foi exatamente 3 semanas antes do dia em que entrei em casa e vi tudo. Daniela estava sentada na sala de jantar falando ao telefone. Marta lavava a louça. Eu estava na sala lendo o jornal. De repente escutei Daniela levantar a voz. Não, mãe, eu já disse que não vou voltar a trabalhar. Pra quê? Rodrigo já tem como nos manter. E além disso, os pais dele têm muita grana. Depois a gente vê. Me arrepiou a pele. Depois a gente vê o que isso significava.
Naquela noite, quando Daniela se foi, conversei com Marta. Você notou algo estranho nela? Perguntei. Marta demorou a responder. Às vezes sinto que ela me trata como se eu fosse a empregada dela, Fernando, mas não quero causar problemas. É a esposa do Rodrigo. Isso não dá o direito de te tratar mal. Esta é a sua casa. Você é a senhora desta casa. Eu sei, mas não quero que o Rodrigo fique chateado comigo. Rodrigo não vai ficar chateado. Ele te ama e se eu contar o que está acontecendo, ele vai dar um basta. Mas Marta me pediu para não dizer nada ainda. Me pediu para esperar, que talvez fosse só uma fase ruim, que Daniela estava estressada pela situação econômica deles. Eu aceitei, mas decidi investigar por conta própria. No dia seguinte, depois que Daniela se foi, chequei minha mesa. Tudo estava em ordem, mas notei algo. Uma das gavetas estava levemente aberta. Eu sempre as deixo fechadas, sempre. Abri a gaveta. Lá dentro estavam meus documentos importantes, escrituras, contratos, apólices de seguro, e tudo continuava lá. Mas algo estava fora do lugar. As pastas estavam em ordem diferente. Alguém tinha mexido nos meus documentos. Naquela mesma tarde, sem dizer nada a ninguém, fui ao meu banco. Pedi um extrato de movimentações dos últimos 6 meses. Tudo estava normal. Não havia nada estranho, mas perguntei se alguém havia solicitado informações sobre minhas contas. A gerente verificou e me disse que não, que tudo estava em ordem. Saí do banco com uma sensação estranha. Não havia evidência de nada, mas meu instinto dizia que algo ruim estava acontecendo. 2 dias depois, Marta me confessou algo que me deixou de cabelo em pé. Estávamos jantando sozinhos. Daniela não tinha ido nesse dia. Marta estava calada. De repente, sem que eu perguntasse nada, ela me disse: Daniela me perguntou se você tinha seguro de vida. O quê? Sim, ela me disse que ela e Rodrigo estavam pensando em fazer um seguro e queria saber se nós tínhamos para comparar opções. E o que você disse? Eu disse que sim, que temos um há anos, um que você fez quando trabalhava na construtora. Fiquei calado. O seguro de vida, claro que eu tinha, um seguro robusto com beneficiários, Marta, Rodrigo e Fernanda em partes iguais. R$1,5 milhão caso eu falecesse. Você disse a quantia? Não, só disse que tínhamos um. E ela insistiu. Não, só disse. Que bom! E mudou de assunto. Naquela noite não consegui dormir. Um seguro de vida. Perguntas sobre testamentos, verificação de documentos, mudanças no tratamento com Marta. Tudo começava a formar um padrão que eu não gostava nada. No dia seguinte, decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Coloquei câmeras de segurança na casa. Eu disse a Marta que era por segurança porque tinham roubado em casas do condomínio. Ela não suspeitou de nada. Contratei um técnico e em um dia ele instalou 4 câmeras, uma na sala de jantar, uma na cozinha e uma no corredor que leva aos quartos. Todas discretas, todas com áudio e todas conectadas a um aplicativo no meu celular. Durante uma semana não aconteceu nada relevante. Daniela ia e vinha. Marta fazia sua vida normal. Eu revisava as gravações toda noite. Mas então chegou aquele dia. O dia em que entrei na minha casa e tudo mudou. Naquela manhã, saí cedo. Tinha hora marcada com um tabelião para resolver um assunto de um dos terrenos. Eu disse a Marta que voltaria por volta das 3 da tarde. Daniela chegou perto das 10. Eu vi pelas câmeras no meu celular enquanto esperava no cartório. Chegou com uma mala pequena. Ficou para tomar café da manhã. Marta preparou pão de queijo e um bolo de fubá. Tudo parecia normal, mas perto do meio-dia vi algo que me gelou o sangue. Daniela entrou no escritório. Sozinha, fechou a porta e, embora a câmera do corredor não alcançasse a ver o interior, gravou o áudio. Eu a escutei abrir gavetas, mexer em papéis, murmurar algo e depois a escutei falar ao telefone.
Está quase, mãe. Está quase tudo. Sim, encontrei as escrituras. As 3 propriedades estão no nome dele. Mas se acontecer algo, Marta herda tudo. Então o plano tem que ser diferente. Perdi o fôlego. Diferente como? Escutei que ela perguntava para alguém do outro lado. Bom, tem que parecer acidental. Os 2, ou pelo menos ela primeiro. Se ela não estiver, Rodrigo herda direto e Rodrigo é meu. Eu não podia acreditar. Não podia acreditar. Cancelei o compromisso com o tabelião. Entrei na minha caminhonete e dirigi a toda velocidade de volta para casa. Cheguei em 20 minutos. Estacionei lá fora, na rua, não na garagem. Não queria que ouvissem o motor. Entrei pela porta principal com a minha chave sem fazer barulho. E foi aí que eu vi. Daniela estava sentada na mesa comendo tranquilamente. Marta lavava a louça tremendo e então Daniela lhe arrancou o prato das mãos e gritou para ela trazer mais comida. Fiquei paralisado, mas só por um segundo. Porque naquele momento soube exatamente o que tinha que fazer. Peguei meu celular e liguei para Rodrigo. Não disse nada, só deixei a ligação aberta para que ele escutasse tudo. Deixei o celular no meu bolso com a ligação aberta. Rodrigo estava do outro lado escutando tudo em silêncio. Eu podia ver a tela acesa da beirada da calça. A ligação continuava ativa. Respirei fundo e entrei na sala de jantar, caminhando devagar, como se nada tivesse acontecido. Boa tarde, eu disse com voz tranquila, mas firme. Marta levantou o olhar imediatamente. Os olhos dela se iluminaram de alívio ao me ver, mas também com algo de medo. Daniela, por sua vez, nem sequer virou. Continuou comendo como se eu não existisse, como se aquela não fosse a minha casa. Fernando, você chegou cedo, disse Marta com voz trêmula, secando as mãos no avental. Sim, a reunião foi cancelada. Tudo bem por aqui? Daniela finalmente virou. Me olhou com um sorriso que não chegava aos olhos. Tudo perfeito, sogro. Marta estava me preparando uma comida deliciosa. Ela é uma anfitriã tão boa. O jeito que ela disse anfitriã me deu nojo. Como se Marta fosse funcionária de um hotel e não a dona daquela casa. Que bom, respondi. Marta, meu amor, você pode vir um momento? Preciso da sua ajuda com algo no quarto. Marta assentiu rápido, tirou o avental e caminhou em minha direção. Daniela nos viu sair sem dizer nada, mas notei como ela apertava o maxilar. Não gostou que eu interrompi o show de poder dela. Entramos no quarto e fechei a porta. Marta me olhou com olhos marejados. Fernando? Fica calma, eu disse abraçando-a. Eu já sei de tudo. Já sei o que está acontecendo e eu te prometo que isso acaba hoje. O que você vai fazer? O que eu devia ter feito há semanas, mas preciso que você confie em mim. Você pode fazer isso? Ela assentiu tremendo entre os meus braços. Eu a beijei na testa e disse para ela ficar ali, que não saísse até que eu a chamasse. Saí do quarto e voltei para a sala de jantar. Daniela continuava comendo, agora olhando o celular com um sorriso de escárnio nos lábios. Sentei-me na frente dela. Daniela, preciso falar com você. Ela levantou o olhar ainda com aquele sorriso falso. Claro, sogro, diga. Quero saber por que você está tratando a Marta assim. A risada dela sumiu na hora. Perdão? O que o senhor ouviu? Por que você grita com ela? Por que a trata como se fosse sua empregada? Daniela largou o garfo no prato e se recostou na cadeira, cruzando os braços. Não sei do que o senhor está falando, Fernando. Eu não gritei com ninguém. Eu te vi e te escutei. Há 5 minutos você arrebatou um prato das mãos dela e gritou para ela te trazer mais comida. Ah, isso! Ela riu. Eu estava brincando. Marta sabe que eu sou assim. Não tem nada de mal. Brincando? Senti a raiva subir pelo meu peito. Marta não é seu brinquedo. É minha esposa e esta é a casa dela. Daniela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Fria, calculista, totalmente diferente da mulher educada que conheci há 6 anos. Olha, Fernando, eu não sei o que a Marta te disse,
Mas ela exagera muito. Eu venho aqui fazer companhia para ela porque vocês estão sozinhos. Rodrigo trabalha o dia todo. Eu poderia estar na minha casa tranquila, mas venho cuidar de vocês. Cuidar de nós? Eu me inclinei para a frente. Ou mexer nos meus documentos. Ela empalideceu. Só um segundo, mas foi suficiente. Não sei do que o senhor está falando. A gaveta da minha mesa, as pastas que você mexeu, as escrituras que você revisou, eu nunca. E a ligação que você fez hoje do meu escritório há 2 horas. Ela se calou completamente. Os olhos dela se moviam rápido, procurando uma saída, uma desculpa, mas eu não ia mais deixar que ela mentisse. O que você disse? Lhes continuei. Ah, sim, já me lembro. Tem que parecer acidental, os dois, ou pelo menos ela primeiro. Daniela se levantou de repente, derrubando a cadeira. O senhor está louco? Eu não sei o que o senhor escutou ou o que inventou, mas o senhor está completamente louco. Eu tenho gravações, Daniela, câmeras com áudio em toda a casa. A cara dela passou do nojo ao terror em 1 segundo. Abriu a boca, mas não saiu nenhuma palavra. Achou que eu não ia perceber, que eu ia deixar você machucar a Marta, que eu ia ficar quieto enquanto você e quem quer que esteja te ajudando planejavam nos fazer mal para ficar com o nosso dinheiro? Eu não planejei nada. Não minta para mim! Gritei e minha voz ecoou pela casa. Eu escutei tudo. Eu sei exatamente o que você estava planejando. Daniela recuou com as mãos tremendo, mas então a expressão dela mudou. De novo aquela frieza, aquela máscara caiu completamente. Está bem, disse com voz tranquila, quase indiferente. E o que o senhor vai fazer? Chamar a polícia? Dizer que sua nora falou ao telefone? Eu não fiz nada ilegal, Fernando. Nada. Você entrou no meu escritório sem permissão. Mexeu em documentos privados. Ameaçou a vida da minha esposa. Prove. Ela sorriu. As gravações não servem se eu não sabia que estava sendo gravada. É ilegal gravar alguém sem o consentimento. Qualquer advogado vai te dizer isso. E sobre a ligação, eu posso dizer que estava brincando, que estava falando de um filme, de um livro, do que for. Fiquei calado porque ela tinha razão. Legalmente, ela ainda não tinha feito nada que a pudesse mandar para a cadeia, mas eu não ia deixar que ela se safasse. Você tem razão, eu disse. Você ainda não fez nada, mas eu vou fazer algo. Ah, é? O quê? Eu vou falar com o Rodrigo, vou contar tudo e você vai sair desta casa agora mesmo. Daniela soltou uma gargalhada real, cheia de deboche. Rodrigo? O senhor acha que o Rodrigo vai acreditar em você e não em mim? Ai, Fernando, que ingênuo. Rodrigo faz o que eu digo. Sempre fez. Se eu disser que o senhor está inventando coisas porque está com ciúmes do nosso relacionamento, ele vai acreditar. Se eu disser que a Marta está senil e que o senhor também, ele vai acreditar porque ele me ama e vocês. Vocês são apenas os pais velhos dele. Essas palavras me doeram mais do que qualquer agressão física, mas eu não ia deixar que ela me visse fraco. Pois você vai ter que dizer tudo isso na cara dele, respondi, porque ele está escutando esta conversa há 10 minutos. Peguei o celular do meu bolso e mostrei a ela. A ligação continuava ativa. 10 minutos e 43 segundos. Daniela ficou completamente gelada. O rosto dela passou do deboche ao pânico absoluto. Não, não! Naquele momento, a porta principal se abriu de repente. Rodrigo entrou como um furacão, com o celular ainda na mão, o rosto vermelho de raiva e os olhos cheios de lágrimas. Que diabos é isso, Daniela? Gritou com uma voz que eu nunca tinha escutado. Que diabos você acabou de dizer dos meus pais? Daniela tentou correr em direção a ele com as mãos estendidas, com aquela cara de vítima que com certeza usava toda vez que precisava manipulá-lo. Amor, não, me escuta, seu pai está... Não me toque. Rodrigo a afastou com o braço. Eu escutei tudo. Eu te escutei dizer que queria que acontecesse algo acidental com eles. Eu te escutei rir deles. Eu te escutei tratá-los como lixo. Rodrigo, eu estava brincando,
Você não estava brincando e você sabe disso. Eu te conheço, Daniela. Sei quando você mente. Daniela começou a chorar, mas eram lágrimas falsas, lágrimas de crocodilo. Eu as reconheci na hora. Amor, por favor, me deixa explicar. Não há nada para explicar. Rodrigo tremia de raiva. Há quanto tempo você está fazendo isso? Há quanto tempo está tratando mal a minha mãe? Há quanto tempo está planejando? O que quer que estivesse planejando? Daniela não respondeu. Só chorava e chorava, mas os olhos dela estavam vazios. Não havia arrependimento, só medo das consequências. Rodrigo se virou para mim. Pai, me perdoa. Me perdoa por não ter percebido, por não vir mais vezes, e por não... Fica tranquilo, filho, eu disse colocando uma mão no ombro dele. A culpa não é sua. É sim. Eu devia ter visto os sinais. Eu devia ter notado como ela tratava vocês. Marta saiu do quarto naquele momento. Rodrigo a viu e a voz dele falhou. Mãe, mãe, me perdoa. Marta correu até ele e o abraçou. Os dois choraram juntos. Senti um nó na garganta, mas me contive. Ainda não era hora de chorar. Ainda não tínhamos terminado. Daniela tentou sair da casa, mas eu me interpus. Não, você não vai embora até que isso se esclareça completamente. O senhor não pode me segurar. Isso é sequestro. Não estou te segurando. Só estou pedindo para você ficar até que alguém chegue. Quem? Naquele momento a campainha tocou. Abri a porta. Era o Dr. Hélio Mesquita, meu advogado de confiança de longa data. Eu o havia chamado uma hora antes, quando escutei a gravação de Daniela falando ao telefone. Pedi para ele vir imediatamente e lá estava ele. Boa tarde, Fernando, disse Hélio entrando com sua pasta de couro. É esta a situação sobre a qual você me falou? Exatamente. Hélio olhou para Daniela, depois para Rodrigo, depois para Marta. Avaliou tudo em 2 segundos. Muito bem, vamos nos sentar todos e conversar com calma, porque isso pode ser resolvido de 2 formas, de forma amigável ou de forma ruim, e convém a todos que seja de forma amigável. Daniela continuava parada ao lado da porta tremendo. Rodrigo a olhava com uma mistura de tristeza e nojo. Marta estava agarrada ao meu braço e eu só queria que aquilo acabasse. Nós nos sentamos na sala. Hélio abriu sua pasta e pegou um gravador. Com a permissão de todos, vou gravar esta conversa. É legal porque todos os presentes estão sendo notificados. Alguém se opõe? Ninguém disse nada. Perfeito. Hélio apertou o botão. Hoje, 13 de julho, estamos reunidos no domicílio do senhor Fernando Menezes de Paula. Presentes Fernando Menezes, Marta de Paula, Rodrigo Menezes de Paula e Daniela. Ele fez uma pausa. Desculpa, qual é o seu sobrenome completo? Rojas Fernandes, murmurou Daniela. Daniela Rojas Fernandes. Perfeito, senhor Fernando. O senhor poderia me explicar brevemente a situação? Eu contei tudo, desde os primeiros sinais até a gravação de hoje. Hélio tomava notas sem interromper. Quando terminei, ele se virou para Daniela. Senhora Daniela, tem algo a dizer a respeito? Daniela ficou calada. Senhora, convém falar porque até agora o único que temos são indícios. Mas se a senhora não colaborar, vamos ter que tomar medidas legais mais severas. E acredite, a senhora não quer isso. Daniela levantou o olhar. Os olhos dela estavam vermelhos, mas secos. Não chorava mais. Eu só queria me certificar de que eu e Rodrigo estaríamos bem financeiramente. Ele perdeu muito dinheiro com a empresa e eu. E então, a senhora decidiu investigar o patrimônio do seu sogro sem o consentimento dele. Interrompeu Hélio. Não foi assim. Então, como foi? Porque temos gravações da senhora mexendo em documentos privados. Temos gravações da senhora falando ao telefone sobre fazer com que algo pareça acidental. Temos testemunhos de maus tratos à senhora Marta. Como foi então? Daniela apertou os punhos. Está bem, sim. Eu mexi nos documentos. Sim,
Eu queria saber quanto dinheiro eles tinham, porque eu tenho o direito de saber como que vamos nos sustentar quando eles não estiverem mais aqui. Eles não estiverem mais aqui? Hélio ergueu uma sobrancelha. O senhor se refere a quando falecerem naturalmente ou a quando vocês os ajudarem a falecer? Eu nunca disse isso. A gravação diz o contrário. Daniela se levantou de repente. Eu não ia fazer nada, só estava falando. Minha mãe e eu sempre falamos de coisas estranhas. Era uma brincadeira. Oh, uma brincadeira sobre planejar a morte de 2 pessoas? Hélio fechou seu caderno. Senhora Daniela, a senhora tem 2 opções. Opção 1, assina um documento onde renuncia a qualquer direito sobre o patrimônio da família Menezes. Se compromete a não se aproximar desta casa nem de Marta sem supervisão e aceita que seu casamento com Rodrigo será dissolvido de forma imediata. Opção 2. Apresentamos uma denúncia formal por ameaças, extorsão, tentativa de fraude e deixamos que a lei siga o seu curso. Qual a senhora prefere? Daniela olhou para Rodrigo procurando apoio, mas Rodrigo só a olhava com decepção. Rodrigo, ela sussurrou. Você não vai deixar que façam isso, não é? Rodrigo demorou a responder. Quando o fez, a voz dele estava embargada. Eu escutei tudo, Daniela. Escutei como você falava dos meus pais. Escutei como você os tratava e, embora me doa admitir, eu não te reconheço mais. Eu não sei se você alguma vez foi a mulher por quem me apaixonei ou se sempre foi isso, e eu fui cego demais para ver. Rodrigo, eu te amo. Não, você ama meu sobrenome, minha herança, o que você pode tirar da minha família. Mas a mim, você nunca amou. Daniela tentou falar, mas já não tinha argumentos. Hélio lhe estendeu um documento. Assine aqui, aqui e aqui. Daniela pegou a caneta com as mãos trêmulas, leu o documento completo, 2 páginas, renúncias, compromissos, cláusulas, tudo redigido com precisão legal. No final, assinou. Perfeito, disse Hélio guardando o documento. A partir deste momento, a senhora não tem nenhum direito legal sobre o patrimônio da família Menezes. Também não pode se aproximar a menos de 100 metros desta propriedade. Se descumprir, prosseguiremos legalmente. Entendido? Daniela assentiu com o olhar perdido. Pode se retirar. Daniela se levantou, caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou uma última vez. Rodrigo. Adeus, Daniela. A porta se fechou e com ela se encerrou um capítulo sombrio de nossas vidas. Mas nem tudo tinha terminado, porque no dia seguinte descobri algo que me fez entender que Daniela não agia sozinha. Naquela noite, depois que Hélio foi embora e Rodrigo ficou para dormir conosco, revisei as gravações completas das câmeras. Queria ver tudo, entender tudo. Eu precisava saber até onde ia a traição. Encontrei algo perturbador. 3 semanas atrás, Daniela tinha trazido alguém para casa, uma mulher de uns 50 anos. Eu nunca a tinha visto. Na gravação, as 2 entravam no escritório enquanto Marta dormia a sesta. A mulher revisava documentos junto com Daniela. Falavam em voz baixa, mas o áudio captou fragmentos. Estes terrenos valem pelo menos 4 milhões cada um, se vendermos no momento certo, e os seguros 1,5 milhão. Mas só se ele morrer primeiro. Se morrer ela, complica. Então temos que esperar o momento. A mulher era a mãe dela. Eu tinha certeza. Daniela tinha mencionado a mãe na ligação que interceptei. As 2 estavam planejando aquilo juntas. No dia seguinte, contratei um detetive particular. Dei todos os dados que tinha. Nome completo de Daniela, endereço, telefone, dados da família dela. Pedi para ele investigar tudo. Antecedentes, dívidas, movimentações bancárias, tudo. 4 dias depois, o detetive voltou com um relatório de 30 páginas. Daniela e a mãe dela tinham um histórico. 3 anos atrás, a mãe de Daniela tinha se envolvido em um caso de fraude contra um casal de idosos em Ribeirão Preto. Nunca se comprovou nada, mas a ação civil existia. Daniela, por sua vez, tinha sido casada antes.
O primeiro marido a havia processado por roubo de identidade e uso indevido de cartões de crédito. O caso foi encerrado por falta de provas, mas o antecedente estava lá. Rodrigo ficou arrasado quando mostrei o relatório. Chorou durante horas. Não conseguia acreditar que a mulher com quem tinha compartilhado 6 anos de sua vida era capaz de tanto, mas havia mais. O detetive descobriu que Daniela tinha dívidas, muitas. Cartões de crédito, empréstimos pessoais, casas de penhores, mais de 400 mil reais no total. E a mãe dela estava igual. Por isso, precisavam de dinheiro rápido. Por isso, o plano. Com toda essa informação, Hélio preparou uma denúncia formal, não só contra Daniela, mas também contra a mãe dela por associação criminosa e conspiração para cometer fraude. Nós a apresentamos ao Departamento de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e, embora soubéssemos que o processo seria longo, pelo menos tínhamos evidência sólida. Rodrigo iniciou o processo de divórcio naquela mesma semana. Não houve reconciliação, não houve tentativas de consertar as coisas. Daniela contratou um advogado, mas com o documento que tinha assinado, não tinha muito o que fazer. O divórcio foi declarado em 3 meses. Enquanto isso, a investigação do Ministério Público avançava. Daniela e a mãe dela foram chamadas para depor várias vezes. Tentaram negar tudo, mas as gravações eram contundentes. A perícia confirmou que as vozes nos áudios eram delas. Os documentos do escritório tinham impressões digitais de Daniela. Tudo se encaixava. 6 meses depois do dia em que entrei em casa e vi tudo, o juiz ditou a sentença. Daniela, 3 anos de prisão por tentativa de fraude, e ameaças e violação de domicílio. A mãe dela, 4 anos por associação criminosa e fraude em grau de tentativa. Além disso, ambas deviam pagar uma indenização de 200 mil reais a Marta por dano moral e psicológico. Elas não cumpriram a sentença completa na prisão. Saíram sob fiança depois de 1 ano, mas ficaram com antecedentes criminais. E isso era suficiente para mim, porque eu sabia que nunca mais poderiam fazer mal a ninguém da minha família. Rodrigo demorou muito para se recuperar. Parou de vir em casa durante meses, não porque estivesse bravo conosco, mas porque não conseguia encarar o lugar onde tudo tinha acontecido. Foi para a terapia. Chorou muito, mas aos poucos se curou. Marta também sofreu. Teve pesadelos durante semanas. Sonhava que Daniela entrava em casa à noite, que a machucava, que eu não chegava a tempo, mas com o tempo os pesadelos se foram. E voltou a ser a mulher forte que eu sempre conheci. Eu aprendi muitas coisas. Aprendi que a família nem sempre é sinônimo de lealdade, que há pessoas capazes de qualquer coisa por dinheiro, que não importa o quanto você ame alguém, você deve estar sempre atento, sempre deve proteger o que é seu. E aprendi que o silêncio é cúmplice. Se eu não tivesse agido naquele dia, se tivesse ficado calado, se tivesse ignorado os sinais, talvez hoje eu não estaria contando essa história. Talvez hoje eu seria mais uma vítima. Por isso digo a todos que estão me escutando, não ignorem o seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente está. Se alguém na sua família, por mais próximo que seja, começa a se comportar de forma estranha, investiguem, perguntem, não fiquem calados, porque o dinheiro atrai as pessoas erradas e, às vezes, essas pessoas estão mais perto do que você pensa. Passaram 2 anos desde aquele dia em que entrei em casa e descobri a verdadeira face de Daniela. 2 anos em que nossa família mudou completamente. Nem tudo foi ruim. Na verdade, algumas coisas melhoraram. Mas o caminho até aqui não foi fácil e ainda restavam segredos a descobrir. Segredos que me fariam entender que o que vivemos foi apenas a ponta do iceberg. Depois da sentença, pensei que tudo tinha terminado, que Daniela e a mãe pagariam sua condenação, que nós seguiríamos com nossas vidas e que esse pesadelo ficaria como uma má lembrança.
Mas eu estava errado. 3 meses depois que Daniela saiu sob fiança, começaram a acontecer coisas estranhas. Primeiro foi um telefonema anônimo. Eu estava no jardim podando as roseiras quando meu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente, não atendo essas ligações, mas algo me fez responder. Alô? Eu disse. Silêncio, só a respiração do outro lado. Quem está falando? Insisti. Então escutei uma voz de mulher rouca, distorcida, como se falasse através de um lenço. Fernando Menezes, você acha que ganhou, não é? O sangue me gelou. Quem é? Alguém que sabe muito sobre você e sua família. Você acha que com mandar a Daniela para a cadeia tudo acabou? Mas tem mais gente envolvida. Muito mais. Do que você está falando. Você vai saber. Se cuide, Fernando, e cuide da Marta, porque os acidentes acontecem quando a gente menos espera. Desligaram. Eu fiquei parado ali com o celular na mão, sentindo o coração bater nos ouvidos. Entrei correndo em casa e contei para Marta. Ela ficou pálida. Você acha que é a Daniela? Ela perguntou. Eu não sei, mas vou descobrir. Liguei imediatamente para Hélio, meu advogado. Contei sobre o telefonema. Ele me recomendou reportar à polícia e mudar nossos números de telefone. Fizemos as duas coisas, mas os telefonemas não pararam. Agora chegavam na linha fixa da casa. Sempre números diferentes. Sempre a mesma mensagem. Se cuidem, estamos de olho. Decidi contratar segurança privada. 2 seguranças que se revezavam para vigiar a casa 24 horas. Também instalei mais câmeras, agora também do lado de fora, no jardim, na entrada, na garagem. A casa se transformou em uma fortaleza. Rodrigo voltou a morar conosco temporariamente. Ele não queria nos deixar sozinhos. Fernanda, minha filha, também começou a vir mais vezes de São José dos Campos, às vezes com os filhos, às vezes sozinha. Estávamos todos assustados, mas também estávamos unidos e isso nos dava força. Foi Rodrigo quem descobriu a primeira pista. Uma tarde, ele estava checando seus e-mails quando encontrou algo estranho. Uma mensagem de uma conta desconhecida com o assunto Informação sobre Daniela Rojas. Ele abriu com cuidado. A mensagem dizia: se você quer saber a verdade sobre sua ex-esposa, procure o nome de Sofia Linhares. Ela pode ajudar. Mora em Barão Geraldo, é contadora e foi quem ensinou a Daniela como fazer tudo. Não havia assinatura, não havia dados adicionais, só aquilo. Rodrigo me mostrou o e-mail. Decidimos investigar. O detetive particular que eu tinha contratado antes ainda estava disponível. Dei o nome, Sofia Linhares. Pedi para ele encontrar tudo o que pudesse. 2 dias depois, tínhamos um arquivo completo. Sofia Linhares, 52 anos, contadora pública, residente de Barão Geraldo, sem antecedentes criminais, mas com algo muito interessante no histórico. Tinha trabalhado durante 10 anos como assessora financeira em um escritório que foi fechado por irregularidades no gerenciamento de patrimônios de idosos. Vários clientes a tinham processado por assessoria fraudulenta, mas nunca se comprovou nada contra ela. Sempre saía ilesa, sempre havia outra pessoa que arcava com a culpa. E o mais importante, Sofia Linhares era prima da mãe de Daniela. Tudo começava a se encaixar. Daniela não tinha planejado aquilo sozinha. A mãe dela também não. Havia toda uma rede por trás. Uma rede que se dedicava a identificar famílias com patrimônio, se infiltrar através de casamentos ou relações próximas e roubar tudo o que pudessem. Decidi confrontar Sofia diretamente. Uma manhã, sem avisar ninguém, exceto Hélio, dirigi até Barão Geraldo. Encontrei o endereço que o detetive tinha me dado, um prédio de apartamentos de classe média, nada ostentoso. Toquei a campainha do 304. Uma mulher de cabelo curto e óculos finos abriu a porta. Sofia Linhares? Perguntei. Ela me olhou com cautela. Quem pergunta? Fernando Menezes, o sogro da Daniela Rojas. A expressão dela mudou na hora.
Ela tentou fechar a porta, mas coloquei o pé no batente. Eu não vim para te machucar, só quero conversar. Não tenho nada para conversar com o senhor. Eu acho que tem, porque a senhora sabe exatamente o que Daniela e a família dela estavam planejando. E eu tenho evidência de que a senhora estava envolvida. Aquilo era mentira. Eu não tinha evidência concreta, mas precisava pressioná-la. Sofia ficou calada por alguns segundos, depois abriu a porta completamente. Entre, mas eu aviso que se tentar alguma coisa, eu grito e chamo a polícia. Não vou tentar nada, só quero respostas. Entramos no apartamento dela. Era pequeno, mas organizado. Sentamos na sala. Sofia cruzou os braços. O que o senhor quer saber? Tudo. Há quanto tempo estão fazendo isso? Quantas famílias já foram lesadas? E quem mais está envolvido? Sofia soltou uma risada amarga. E por que eu contaria algo? Porque se não o fizer, vou apresentar uma denúncia formal contra a senhora e desta vez não vai sair ilesa como das outras vezes. Eu tenho um advogado muito bom e tenho recursos, muitos. Sofia me olhou fixamente, me avaliando, calculando suas opções. Está bem, ela disse. Finalmente, eu vou contar, mas não porque tenho medo, e sim porque estou cansada de toda essa merda. Ela se levantou, serviu 2 copos de água e sentou-se de novo. Eu não planejei nada contra o senhor, ela começou. Isso foi ideia da minha prima e da Daniela. Eu só dei a elas assessoria, expliquei como funcionam os patrimônios, as heranças, os seguros, nada ilegal, só informação. Informação, eu a interrompi. Informação sobre como matar 2 pessoas e ficar com o dinheiro delas. Eu nunca disse para matarem ninguém. Isso surgiu na cabeça delas. Eu disse que era loucura, que não funcionaria, que seriam descobertas, mas não me deram ouvidos. E a senhora não pensou em denunciá-las? Denunciar a minha própria família? Eu não sou santa, Sr. Menezes, mas também não sou assassina. Quando soube que as coisas estavam saindo do controle, eu me afastei. Parei de atender as ligações, parei de vê-las, mas eu sabia o que estavam planejando. E não fez nada. E o que eu poderia fazer? Ir à polícia e dizer que minha prima e a filha dela estavam falando sobre planos hipotéticos? Eu não tinha provas, só conversas. A senhora é cúmplice. Legalmente não, moralmente talvez, mas eu não fiz nada direto contra o senhor. Fiquei calado, processando o que ela dizia. Uma parte de mim queria gritar com ela, culpá-la, fazê-la pagar. Mas outra parte sabia que ela tinha razão. Sem provas concretas da participação dela, eu não podia fazer muito. Tem mais gente envolvida, não tem? Perguntei. Sofia assentiu lentamente. Sim. Quem? Não posso dizer nomes. Se eu fizer, me meto em problemas. Problemas grandes. Você já está metida em problemas, Sofia. E você sabe disso. Ela suspirou fundo. Tem um grupo. Não é uma organização formal, mas funciona como tal. Contadores, advogados, tabeliães, gente que tem acesso à informação privilegiada sobre famílias com dinheiro. Eles identificam alvos, procuram pontos fracos, filhos com dívidas, familiares ressentidos, empregados desleais, e depois facilitam o contato. Daniela conheceu Rodrigo porque alguém do grupo disse a ela que a família dele tinha propriedades. Não foi coincidência. Senti que o chão se abria sob meus pés. Você está me dizendo que meu filho foi um alvo planejado? Sim, Daniela não se apaixonou por ele, só viu uma oportunidade. A raiva que senti naquele momento foi indescritível. Todo o relacionamento de Rodrigo com aquela mulher tinha sido uma mentira desde o começo. 6 anos da vida dele, 6 anos de enganos calculados. Eu preciso de nomes, exigi. Eu preciso saber quem são. Eu não posso. Se eu falar, eles me machucam e machucam minha família. E se eu oferecer proteção, se eu te ajudar a testemunhar sem que ninguém te toque? Sofia me olhou com tristeza. Senhor Menezes, o senhor não entende. Essas pessoas têm conexões, têm dinheiro, têm poder.
Não são bandidos comuns, são profissionais respeitados. Se eu falar, eu acabo no fundo de um lago. Então vão continuar fazendo isso, vão destruir mais famílias. Provavelmente, mas eu não vou arriscar minha vida para detê-los. Eu me levantei. Não tinha mais nada para conversar com ela. Se mudar de ideia, me procure. Você ainda pode fazer o certo. Eu duvido, ela respondeu, mas obrigada por não me ameaçar. Saí daquele apartamento com mais perguntas do que respostas, mas pelo menos eu tinha uma certeza. Aquilo era maior do que eu pensava e eu precisava de ajuda profissional. Naquela mesma tarde, fui diretamente às instalações do Departamento de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público em Campinas. Pedi para falar com alguém de alto escalão. Fui atendido por uma promotora chamada Doutora Lúcia Reis, uma mulher de uns 40 anos, séria, com um olhar penetrante. Contei tudo desde o começo. As ameaças de Daniela, a sentença, os telefonemas anônimos, a conversa com Sofia, tudo. A promotora escutou sem interromper, tomando notas. Quando terminei, ela se recostou na cadeira. Senhor Menezes, o que o senhor está descrevendo soa a uma rede de fraude organizada. Não é a primeira vez que escutamos sobre isso. Recebemos denúncias parecidas nos últimos 2 anos, mas nunca conseguimos comprovar nada porque as vítimas não querem testemunhar por medo. Eu quero testemunhar e tenho evidência. Eu sei e isso é valioso, mas precisamos de mais. Precisamos nos infiltrar nessa rede. Precisamos de nomes, contas bancárias, documentos. E para isso, precisamos que alguém de dentro colabore. Sofia poderia fazer isso, a contadora de Barão Geraldo. Sim, ela sabe de tudo, mas tem medo. Se ela aceitar colaborar sob proteção de testemunhas, poderíamos desmantelar toda a operação. O senhor acha que pode convencê-la? Eu posso tentar. A promotora me deu seu cartão pessoal. Me ligue quando tiver algo, e enquanto isso, vou abrir uma investigação formal. Isso não vai ficar assim. Saí do Ministério Público com uma estranha mistura de esperança e ansiedade. Por um lado, finalmente alguém estava me levando a sério. Por outro, eu sabia que aquilo estava apenas começando. Durante as semanas seguintes, tentei entrar em contato com Sofia várias vezes. Eu a liguei, mandei mensagens, inclusive voltei a tocar na porta dela, mas ela nunca respondeu. Até que um dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Eu aceito conversar, mas com condições. Amanhã, 15h, Cafeteria Central em Campinas. Venha sozinho. Era Sofia. Eu cheguei pontual ao local. Ela já estava lá, sentada em uma mesa do fundo, com óculos escuros e um boné. Parecia assustada. Por que você mudou de ideia? Perguntei ao me sentar. Porque tentaram me matar. Ela respondeu com voz trêmula. O quê? Há 3 dias alguém tentou me atropelar quando eu saía do meu apartamento. Eu pulei a tempo, mas a mensagem foi clara. Cale a boca ou morra. Você sabe quem foi? Eu não vi o rosto, mas sei quem mandou e por isso vou falar. Porque se eu vou morrer de qualquer forma, pelo menos que seja fazendo o certo. Eu vou te proteger, eu prometo. O Senhor não pode prometer isso, mas eu posso tentar me proteger sozinha. Se eu colaborar com o Ministério Público, eles me dão proteção de testemunhas, não é? Sim. A promotora Reis me confirmou. Então eu quero falar com ela hoje. Liguei para Lúcia imediatamente. Ela nos encontrou em seu escritório 2 horas depois. Naquela mesma tarde, Sofia começou a depor e o que ela disse foi aterrorizante. A rede estava operando há mais de 10 anos. Eles tinham pelo menos 30 casos documentados de fraudes a famílias de classe média alta e alta no interior de São Paulo, na capital, São José dos Campos e Ribeirão Preto. O modus operandi era sempre o mesmo: identificar famílias com idosos e patrimônio considerável, investigar possíveis pontos de entrada, filhos com problemas econômicos, netos ambiciosos, empregados insatisfeitos.
Infiltrar-se através de relações pessoais, de trabalho ou afetivas, ganhar confiança, acessar documentos e, finalmente, esvaziar contas, vender propriedades ou, em casos extremos, provocar acidentes para acelerar heranças. Daniela tinha sido apenas mais uma peça daquele tabuleiro. A mãe dela era a operadora ativa, Sofia era a assessora técnica. Mas havia mais. Tabeliães que falsificavam documentos, advogados que manipulavam testamentos, médicos que atestavam incapacidades falsas. Era uma máquina perfeitamente azeitada. E o líder de tudo era um homem chamado Arthur Sampaio, advogado corporativo com escritórios na Faria Lima, em São Paulo, respeitado em círculos empresariais. Ninguém suspeitaria dele. Como você sabe que ele é o líder? Perguntou a promotora. Porque eu reportava diretamente a ele. Todos nós fazíamos. Ele decidia quais famílias eram viáveis, quais estratégias usar, como repartir o dinheiro. Ele é um gênio e um monstro. Você tem provas? Eu tenho e-mails, transferências, gravações de ligações, tudo guardado na nuvem para o caso de algum dia eu precisar me proteger. Eu preciso de acesso a isso. O senhor terá. Mas eu quero imunidade total e proteção permanente. Isso não depende só de mim, mas vou fazer o possível. A investigação se transformou em um caso federal. A Polícia Federal se envolveu. Sofia entrou em proteção de testemunhas. Rodrigo, Marta e eu também recebemos proteção temporária. A casa ficou sob vigilância policial permanente. Durante 3 meses, não soubemos de nada. Só sabíamos que a investigação avançava em segredo, que estavam reunindo evidência, que estavam preparando mandados de prisão. E então, em uma manhã de setembro, meu telefone tocou. Era a promotora Reis. Fernando, ligue as notícias. Eu liguei a televisão. Em todos os canais, a mesma notícia. Desmantelada rede de fraude a idosos. Mais de 20 detidos, incluindo advogados, tabeliães e contadores. Ali estava a foto de Arthur Sampaio, algemado, sendo levado por agentes da Polícia Federal. Também a mãe de Daniela, Sofia Linhares, embora tivesse cooperado, também enfrentava acusações menores, e muitos outros rostos que eu não conhecia. A notícia dizia que haviam recuperado mais de 40 milhões de reais em bens roubados, que haviam identificado mais de 50 vítimas, que aquilo era apenas o começo de um julgamento que poderia durar anos. Rodrigo, Marta e eu choramos abraçados em frente à TV. Tínhamos ganhado não só por nós, mas por todas as famílias que tinham sofrido antes de nós, e por todas as que teríamos evitado que sofressem no futuro. Mas o caminho ainda não terminava porque, embora a rede estivesse desmantelada, as feridas continuavam abertas. O julgamento durou quase 1 ano completo. 12 meses de depoimentos, audiências, perícias, testemunhos. 12 meses em que nossa vida ficou em stand-by, esperando por justiça. Mas finalmente chegou o dia da sentença. Era uma terça-feira de julho escaldante, com aquele sol intenso que em Campinas anuncia o temporal da tarde. Marta, Rodrigo, Fernanda e eu entramos no tribunal de mãos dadas. Não estávamos sozinhos. Havia outras famílias ali, outras vítimas, algumas mais velhas que eu, outras mais jovens, todas com o mesmo olhar, cansaço, dor, mas também esperança. A sala estava lotada. Jornalistas, advogados, curiosos, e na frente, separados por um vidro, estavam eles, Arthur Sampaio, a mãe de Daniela, e outros 12 integrantes da rede. Daniela não estava. Ela continuava cumprindo sua sentença anterior em uma penitenciária diferente, mas a presença dela era sentida em cada palavra que se dizia. O juiz, um homem de uns 60 anos com voz grave e pausada, leu o veredito durante quase 2 horas. Culpados. Todos pelos crimes de associação criminosa, fraude equiparada, extorsão, falsificação de documentos e, em alguns casos, tentativa de homicídio. As sentenças foram contundentes. Arthur Sampaio,
25 anos de prisão sem direito à fiança. Além disso, devia pagar uma indenização conjunta de mais de 30 milhões de reais às vítimas. A mãe de Daniela, 18 anos de prisão. Inabilitação permanente para exercer qualquer atividade relacionada a finanças ou assessoria legal. Os tabeliães e advogados cúmplices. Entre 8 e 15 anos, dependendo do nível de participação. Sofia Linhares, por sua colaboração, recebeu uma sentença reduzida de 3 anos em prisão domiciliar e serviços comunitários. Muitos consideraram que era pouco. Eu também pensei isso no começo, mas a promotora Reis me explicou que sem o depoimento dela, nada daquilo teria sido possível, que a justiça às vezes requer sacrifícios. Quando o juiz deu a última martelada, a sala explodiu em aplausos. Algumas pessoas choravam, outras abraçavam seus advogados. Eu só abracei Marta, senti o corpo dela tremer nos meus braços, liberando anos de medo, de raiva, de dor. Já passou, meu amor, eu sussurrei. Já passou. Rodrigo nos abraçou, Fernanda também, e pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Mas a paz não significava esquecimento nem perdão imediato, porque as feridas que aquelas pessoas deixaram em nossas vidas não se apagavam com uma sentença. Os meses seguintes foram de reconstrução, de terapia, de longas conversas noturnas, onde Marta me contava seus pesadelos e eu contava os meus, de sessões com um psicólogo que nos ajudou a processar tudo o que vivemos. Rodrigo demorou mais para se curar. Ele carregava uma culpa diferente, a culpa de ter trazido Daniela para as nossas vidas, de não ter visto os sinais, de ter colocado os pais em perigo. Uma noite, uns 6 meses depois do julgamento, Rodrigo veio em casa. Nós nos sentamos os 3 na sala como quando ele era criança e tínhamos aquelas conversas importantes sobre a vida. Pai, mãe, ele disse com a voz embargada, eu preciso que vocês me perdoem. Filho, não há nada para perdoar, eu respondi. Tem sim. Eu trouxe aquela mulher para esta casa. Eu coloquei vocês em perigo. Eu quase. Ele não conseguiu terminar, desabou. Chorou como eu não o via chorar desde que era criança pequena. Marta se levantou e o abraçou. Rodrigo, me escuta bem, ela disse com voz firme. Você não sabia. Nenhum de nós sabia. Aquela mulher nos enganou a todos e o que aconteceu não é culpa sua, você me entende? Não é sua culpa. Mas eu devia ter protegido vocês. E você protegeu, eu interrompi. Quando você ligou naquele dia, você veio. Quando soube a verdade, você agiu. Você nos defendeu. Isso é o que importa. Não o que Daniela fez, mas o que você fez quando descobriu. Rodrigo levantou o olhar com os olhos vermelhos. Vocês me perdoam de verdade? Não há nada para perdoar, filho. Nós te amamos e temos orgulho de você. Naquela noite, Rodrigo ficou para dormir na antiga cama dele e pela primeira vez em muito tempo, os 3 dormimos tranquilos. A vida, aos poucos, voltou a uma normalidade diferente, não a de antes, porque essa já não existia, mas a uma nova normalidade que construímos com paciência e amor. Marta voltou a sorrir, a convidar amigas para tomar café, a cuidar do seu jardim de orquídeas, que havia descuidado durante meses. Eu voltei às minhas partidas de truco no clube, embora agora fosse mais seletivo com as pessoas com quem compartilhava informação pessoal. Rodrigo conheceu alguém novo, uma mulher chamada Patrícia, engenheira industrial, divorciada com uma filha de 8 anos. Ele nos apresentou com medo, com cautela, esperando a nossa reação. Mas Patrícia era diferente, honesta, transparente, com os pés no chão. E o mais importante, não estava interessada no nosso dinheiro, tinha o dela próprio. Eles se casaram 1 ano depois, em uma cerimônia pequena no jardim da nossa casa. Ver Rodrigo feliz de novo, de verdade feliz, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Fernanda também se aproximou mais. Vinha todo mês de São José dos Campos com os filhos. Às vezes, ficavam o final de semana completo.
A casa se enchia de risos infantis, de correrias pelos corredores, de gritos de vovô, olha isto! E esses sons curavam coisas que eu nem sabia que estavam quebradas. 2 anos depois do julgamento, recebi uma carta. Vinha da penitenciária, onde Daniela cumpria sua sentença. O envelope tinha meu nome escrito à mão, com letra trêmula. Hesitei em abri-la. Marta me disse que a decisão era minha, que ela respeitaria o que eu decidisse. Eu a abri. A carta era curta, 2 páginas. Dizia: Senhor Fernando, sei que não tenho o direito de pedir nada ao Senhor. Sei que o que fiz é imperdoável. Sei que destruí a sua família e que mereço cada dia que passo aqui trancada. Não espero que me perdoe, não espero que me entenda. Só quero que o Senhor saiba que pensei muito no que fiz. Nas noites, quando não consigo dormir, vejo o rosto da senhora Marta. Vejo o medo nos olhos dela e me odeio por ter causado isso. Eu não nasci sendo má, ou pelo menos é isso que quero acreditar. Mas cresci vendo minha mãe fazer essas coisas. Cresci pensando que a única forma de vencer na vida era se aproveitando dos outros. E quando conheci Rodrigo, no começo, eu senti algo por ele sim. Ele era bom, era nobre. Mas depois minha mãe me lembrou por que eu estava ali e, aos poucos, esse sentimento foi morrendo. Eu não justifico nada, só tento explicar. Eu estive em terapia aqui na penitenciária. A psicóloga me ajudou a entender muitas coisas, a ver o dano que causei não só a vocês, mas a mim mesma, porque agora, aos 34 anos, estou sozinha, sem família, sem futuro, pagando por decisões que nunca devia ter tomado. Se algum dia o Senhor ou sua família puderem me perdoar, nem que seja um pouco, eu viverei mais tranquila. Mas se não puderem, eu entendo e aceito. Obrigada por ter sido amável comigo quando eu não merecia amabilidade e perdão. Perdão por tudo, Daniela. Terminei de ler a carta com um nó na garganta. Eu a deixei sobre a mesa. Marta a leu também. Depois ficamos em silêncio processando. O que você sente, Pi? Me perguntou Marta. Eu não sei. Raiva, tristeza, pena, tudo junto. Você acha que ela é sincera? Eu acho que ela quer ser. Mas não sei se realmente o é ou se só está arrependida porque foi pega. Você vai responder? Eu pensei. Consultei com Rodrigo, com Fernanda, com o terapeuta. No final, decidi escrever uma carta de resposta. Não longa, só isto. Daniela, recebi sua carta, li por completo. Não posso dizer que te perdoo, porque isso seria mentir. O perdão é algo que se constrói com tempo, com ações, com provas de mudança real. E daqui, deste lado, eu não posso ver se você está mudando ou só se arrependendo de ter sido descoberta. Mas posso te dizer o seguinte: eu não te odeio mais. O ódio consome e já me consumiu o suficiente durante os meses que passei descobrindo o que você planejava. Agora, eu só quero paz para mim, para minha família e, sim, também para você. Se você quiser mudar de verdade, mude. Não por nós, por você. Porque quando você sair daí, terá que viver com o que fez. E só você pode decidir se vai ser a mesma pessoa ou alguém diferente. Eu desejo que você encontre seu caminho longe do nosso. Fernando Menezes. Eu enviei a carta, nunca recebi resposta e está tudo bem. Eu não precisava. O 3º aniversário daquele dia em que entrei na minha casa e descobri tudo, nós celebramos de uma forma especial. Reunimos toda a família, Rodrigo e Patrícia com a filha, Fernanda com o marido e os filhos, alguns primos, amigos próximos. Fizemos um churrasco no jardim com música, com risadas, com abraços. Em um momento da tarde, pedi a palavra. Todos se calaram e me olharam. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, eu disse. Há 3 anos, esta família passou pela prova mais difícil das nossas vidas. Fomos traídos, fomos machucados, nos fizeram duvidar de tudo e de todos. Mas aqui estamos juntos,
mais fortes, porque escolhemos não deixar que o medo e a desconfiança vencessem. Escolhemos continuar nos amando. Escolhemos continuar confiando. Eu levantei meu copo pela família, a de sangue e a que escolhemos. Pelos que ficaram quando foi difícil ficar e pelos que chegam agora trazendo luz nova. Saúde! Todos levantaram seus copos. E naquele momento, enquanto eu via Marta sorrir, Rodrigo abraçar Patrícia, Fernanda brincar com os filhos, os amigos rirem, eu soube que nós tínhamos vencido. Não só o julgamento, não só a batalha legal, nós tínhamos ganhado algo mais importante. Nós tínhamos recuperado a nossa vida. Mas esta história não termina só conosco, porque depois do julgamento, muitas outras famílias se aproximaram. Famílias que tinham passado por situações semelhantes, famílias que não sabiam como denunciar, famílias que tinham medo. Com a ajuda da promotora Reis e de algumas organizações civis, criamos um grupo de apoio. Chama-se Patrimônio Protegido. É um espaço onde idosos e suas famílias podem receber assessoria jurídica gratuita, acompanhamento psicológico e orientação sobre como se proteger de fraudes. Eu dou palestras, conto a minha história, explico os sinais de alerta, ensino o que aprendi e toda vez que vejo alguém fazendo anotações, perguntas, agradecendo com os olhos marejados, sinto que tudo o que passamos teve um propósito. Marta também participa. Ela conversa com as esposas, com as mães, com as mulheres que foram vítimas de abuso emocional dentro de suas próprias famílias. Ela lhes dá força, lhes diz que não estão sozinhas, que é possível sair, que é possível recuperar a dignidade. Rodrigo ajuda com a parte financeira, ensina às famílias como proteger suas contas, como fazer testamentos claros, como evitar que terceiros tenham acesso indevido ao patrimônio. E Fernanda administra as redes sociais do grupo, compartilha depoimentos, dicas, informação legal. Em menos de 2 anos, o Patrimônio Protegido já ajudou mais de 200 famílias em todo o país. Nós não somos heróis, apenas somos pessoas que decidiram que a dor delas não seria em vão. Há algumas semanas, um senhor de 70 anos se aproximou de mim depois de uma palestra em São José dos Campos. Ele estava com os olhos marejados. "Seu Fernando", ele me disse, obrigado por contar a sua história, porque eu estava vivendo exatamente a mesma coisa. Meu genro estava me pressionando para que eu lhe assinasse uma procuração sobre minha casa. Dizia que era para me facilitar as coisas, mas algo não me batia. E hoje, escutando o Senhor, eu entendi que estava a ponto de perder tudo. "O que o senhor vai fazer?" eu perguntei. "Já falei com um advogado. Amanhã eu vou cancelar qualquer documento que tenha assinado e vou falar com a minha filha. Porque se ela sabia, também tem que pagar as consequências. Faça o certo, mas faça com amor, porque no final a família é a única coisa que temos." "Eu farei. Obrigado, seu Fernando. De verdade." Eu o abracei e senti que aquele abraço encerrava um ciclo. Hoje, enquanto escrevo estas linhas na minha cabeça, sentado no jardim da minha casa, vendo Marta regar suas orquídeas, escutando as risadas dos meus netos que vieram nos visitar, posso dizer com honestidade: sou um homem em paz. Não foi fácil chegar aqui. Houve noites de insônia, houve dias de choro, houve momentos em que eu quis desistir, quis deixar que o medo vencesse, mas não o fiz. E Marta também não, e Rodrigo também não, e Fernanda também não, porque somos uma família, e as famílias de verdade não se quebram com traições, se fortalecem. Eu aprendi muitas coisas nestes anos. Aprendi que o dinheiro atrai as pessoas erradas, que nem todas as pessoas que se aproximam o fazem com boas intenções, que há redes inteiras dedicadas a roubar, a enganar, a ferir os mais vulneráveis. Mas também aprendi que a justiça existe, que as autoridades podem funcionar quando os cidadãos se organizam e exigem, que o testemunho corajoso de uma pessoa pode salvar centenas. Aprendi que o perdão não é obrigatório,
mas que se libertar do ódio é necessário, que você pode não perdoar alguém e ainda assim se libertar do peso dessa pessoa. E aprendi que a família verdadeira não é só a de sangue, é a que fica, a que luta com você, a que te abraça quando tudo se desmorona. Se você está escutando esta história e está passando por algo semelhante, quero te dizer algo. Você não está sozinho. Não fique calado. Não normalize os maus tratos. Não ignore os sinais. Se alguém na sua família te trata mal, te pressiona por dinheiro, mexe nos seus documentos sem permissão, te faz sentir inferior, te isola de outros familiares ou, pior ainda, te ameaça de forma direta ou indireta, haja, procure ajuda, denuncie, fale com um advogado, instale câmeras, proteja seu patrimônio e, acima de tudo, confie no seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente está. Não importa o quanto você ame essa pessoa, não importa se é seu filho, sua filha, seu neto, seu cuidador. O amor não justifica o abuso nunca. Há alguns dias, Rodrigo me perguntou se eu alguma vez me arrependi de ter agido naquele dia, de ter gravado, de ter ligado, de ter confrontado. Nunca, eu respondi. Porque se eu não tivesse feito, talvez hoje não estaríamos aqui. Talvez hoje estaríamos contando uma história muito diferente, ou talvez não estaríamos contando nada. Rodrigo assentiu e depois me disse algo que nunca vou esquecer. Pai, o Senhor me ensinou que ser homem não é só prover, é proteger, é defender, é se manter firme quando tudo desmorona. E naquele dia, o Senhor se manteve firme, e por isso estamos aqui. Ele me abraçou e eu chorei. Porque, aos 65 anos, a gente já não tem vergonha de chorar. E porque aquelas palavras significaram mais do que qualquer sentença judicial. Esta é a minha história. A história de como eu quase perdi tudo e de como eu recuperei. Não é uma história com final feliz perfeito, porque as cicatrizes continuam aqui, as lembranças também. E às vezes, nas noites, eu ainda sonho com aquele dia em que entrei na minha casa e vi minha esposa tremendo. Mas é uma história de sobrevivência, de resistência, de amor que venceu o medo. E se a minha história puder ajudar, nem que seja uma única pessoa, a detectar o perigo a tempo, a se defender, a não ficar calada, então tudo o que passamos valeu a pena, porque no final não se trata de quanto dinheiro você tem. Se trata de quem você ama, de quem te ama de verdade, e de ter a coragem de defender isso com tudo o que você tem. Hoje eu olho para Marta, olho para meus filhos, olho para meus netos e sei que tomei as decisões certas. Entrei na minha casa naquele dia e tudo mudou, mas eu não quebrei. Nós não quebramos, nós nos levantamos, lutamos, vencemos e continuamos aqui juntos como família. Essa é a verdadeira vitória. Que Deus abençoe a todos e que vocês nunca tenham que passar pelo que nós passamos. Mas se lhes tocar, lembrem-se, vocês são mais fortes do que pensam e nunca, nunca estão sozinhos. Obrigado por me escutar, obrigado por estarem aqui. E por favor, se cuidem, cuidem da sua família e nunca, nunca ignorem os sinais, porque às vezes 5 minutos são suficientes para que tudo mude para sempre. FMP